Bem-vindo ao É Culpa do Algoritmo, o podcast onde a culpa nunca é nossa, é sempre do algoritmo. Bom, aqui a gente fala de crescimento real, vocês já sabem, dos bastidores do digital, das promessas que o mercado te vende, mas nunca entrega. Exatamente. Bom, vocês já conhecem, eu sou o Sérgio, sou o responsável comercial hoje pela Revenue e eu estou aqui com o Luiz, nosso diretor técnico, nosso CMO, criador dos O cara da emaranhados operação. de automação e de IA daqui da Revenue. Exato. E hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com tecnologia. Quem me acompanha no Instagram e acompanha o Sérgio também há mais tempo, já sabe disso, mas basicamente a gente quer discutir o modelo de negócio que trouxe a virada que a nossa empresa teve no ano passado. E foi E gigante. junto a isso a gente vai falar justamente do porquê que muito pouca gente aqui no Brasil ainda está fazendo isso e a gente trouxe essa referência de fora. Então, isso é uma benção para o nosso lado, que a gente acaba sendo pioneiro numa coisa, mas por outro, a gente não tem muita base de comparação aplicada para o modelo brasileiro. Então, isso nos faz sofrer um pouco nos nossos testes também. Então, para exemplificar tudo aqui, o que eu fiz? Eu fiz um deep research. Então, isso. Quem já fez deep research sabe que isso poupa muito tempo quando você vai apresentar absolutamente qualquer coisa. Foram, sei lá, 20 fontes e gerei um grande PDF com um estudo que acabou embasando todas as nossas percepções, né? Todas, todas, todas. E eu vou projetar ele na maior parte, vou dar uns exemplos aqui bem práticos para vocês entenderem do que a gente está falando. Se você é empresário, convido a fazer uma call comercial aqui com o nosso time, porque o modelo é realmente muito legal mesmo. Não é over-promise e under-delivery, é exatamente o oposto. É, Eu falei errado? Não Não. falou. Overpromise e under-delivery. Tá bom. E o certo é under-promise e over-delivery. Então fechou. E basicamente eu vou mostrar então exemplos para vocês entenderem. Se você for empresário, convido a conhecer, porque é um modelo realmente muito legal. E se você for dono de agência de marketing, te convido a sair um pouco do seu mundinho. Pega todas as referências que a gente mostrou aqui e deixa nos comentários se faz sentido tudo que a gente está falando. Fechou? E eu tenho Vamos lá, certeza vou que vai projetar minha fazer. tela aqui. Porque lá nos Estados Unidos eles já estão já rodando nesse modelo e, cara, se não tivesse rodando muito bem por lá, eles não continuariam e não estaria crescendo da forma como está hoje, né? Que é esse Exatamente. maravilhoso mundo do SUAS que a gente fala. Exatamente. E dessa vez eu fiz aqui o material em português, porque muita gente me xingou com o Aprenda Inglês. Falei assim, porra, você colocou aquele material, aquele PDF que estava em inglês, quando o material estava em inglês no estudo que eu mostrei da importância sobre dar prompts em inglês. Então era coerente, mas beleza. E aí aqui eu traduzi e, cara, ficou muito legal mesmo. Basicamente, o que a gente gosta de discutir sobre isso? A gente, com esse modelo, trouxe retenção muito mais alta dos nossos clientes. E Super. retenção é um indicador que ele parece bom economicamente, né? Deixa eu até colocar para cá. Eu vou Ele parece bom aproveitar, econômica. eu vou aproveitar para fazer um Pode parênteses, ser. porque retenção pode bifurcar em dois modelos: ou a prisão do seu cliente, ou a retenção como ferramenta de crescimento, como visão de escala. E aqui não é prisão, né? Não é como o gestor de tráfego que aprisiona a conta de anúncios do cliente ou aprisiona o pixel dele para ele ficar preso para sempre com o cara. Que infelizmente é um clássico, né? Esse é. Isso é um clássico. É o aprisionamento Mas, como resultado, né? exatamente. Aonde que eu quero chegar? Esse cara aqui, ele faz Não é, aprisionamento é uma palavra muito ruim, mas retenção, olhando do lado da agência, é algo que traz retorno financeiro, né? É o que todas as agências buscam. Mas retenção, se o cliente está retido, quer dizer que ele está feliz, porque ninguém é masoquista, Claro. por essa simples razão. Então, é o único indicador que ele é diretamente proporcional dos dois lados, né? Então, cara, o modelo SUAS tem como principal ganho a retenção. Então, vamos definir antes o que é. Eu vou projetar aqui a nossa landing page de serviço aqui para ilustrar um pouco melhor do que eu estou falando. Basicamente, nos nossos planos de serviços, a gente vende não só a execução do tráfego pago, da estratégia, orientação de criativo, copy e tudo mais, e do CRM, né, da execução, criação dos funis e execução na ferramenta, a gente vende a ferramenta também. Então, essa é a grande diferença. O que acontece quando a gente faz isso? Eu tenho uma curva de aprendizado menor de quem trabalha comigo, porque não tem que aprender 10 ferramentas e ter a curva de aprendizado de cada uma. Com isso, além de eu ser mais eficiente, eu entrego uma qualidade melhor do trabalho também para o cliente. Então é mais Integrado. rapidez e mais qualidade. Tá tudo integrado. O cliente ele fica com uma conta só.
E eu, por estar entregando e integrando tudo junto, eu acabo gerando uma vantagem financeira para o cliente, que muitas vezes está gastando lá 1.500, 2.000, 3.000 reais só com um RD, aí vai somar um bot conversa, mais uns trezentão, e mais um emaranhado de ferramentas ali que vão, cara, encher o balanço ali dele de custos, né? Então, esse que é o principal ponto. Coisas que eu gosto de analisar e estão aqui nesse PDF também, que são vantagens. Retenção de clientes, que é um termo que a gente estava falando agora há pouco, é um problema para qualquer agência. Então, aqui no próprio Deep Research, ele puxou que a taxa de churn média nas agências pode chegar a 50% em um único ano. Parece um absurdo uma agência ter que prospectar a mesma quantidade de clientes que ela tem para voltar ao ponto zero de um ano para o outro. Parece absurdo, mas é verdade porque a gente sabe, a gente está em grupos, né? Então, a gente vê isso acontecendo todos os dias. Por outro lado, software. A gente tem retenções melhores, né? Principalmente em software B2B, que é mais complexo, porque o software, quando bem implementado, ele gera dependência. Então você vai ter os muito dependentes, muito implementados, e uma onda de gente que mal começou e não engajou e churneou rápido. E isso, na média, dá um churn de 13% ao ano. Então é tipo a retenção de 87%. Então só nisso já é muito maior. Só que quando você junta o SaaS com o serviço, você se aproxima mais da média do SaaS. Porque o SaaS, como elemento de tecnologia, criação de dependência e automatização de coisas complexas, ele continua lá, com a diferença que você tem o implementador, que é o que faz esse cara falhar em 13% das vezes. Sim. Então, a gente tem visto isso na pele, né? Tirando aquisições muito recentes, safras muito novas, tipo de abril, maio, junho, que a gente captou clientes novos, se a gente olha para tudo da nossa carteira que veio antes, está todo mundo há mais de um ano. Né? E sem previsão de churn, porque tudo está com uma estrutura muito bem construída. Um ano você ainda foi bonzinho, mas a média, eu tinha feito um levantamento há pouco tempo, era tipo 1 ano e 10, 1 ano e 11 meses, ou seja, praticamente 2 anos, né, de carteira. Exatamente. E aí, uma coisa muito engraçada que ele até cita aqui, e que para mim fez muito sentido, é que como você não é só um operador, você tem domínio sobre a ferramenta, e por você ter domínio sobre a ferramenta, você mostra mais para o cliente a estrutura que está construída, gera-se, cara, quase sempre esse sentimento de propriedade compartilhada. Então, tudo o que a galera de agência reclama e mete o pau em um cliente, fala assim, pô, eu tô fazendo um monte, o cara não me valoriza, e é grosseiro, e faz pergunta nada a ver, morre muito aqui. Porque tá evidente a estrutura toda que você fez, sabe? Então, eu sou muito fã desse modelo, mas muito fã, né? A gente sempre fala o quanto que ele mudou aqui no nosso business, mas é mais transparência, responsabilidade compartilhada, percepção de marca melhora muito, porque se associa a sua marca de serviço à tecnologia. Agora, não só isso, né? Mas a entrega de resultados foi absurdamente maior. Se a gente for colocar num patamar de indicadores de marketing, né? O que eles vieram crescendo de 2020 para cá, né? E o CPA, por exemplo, consequentemente veio numa piora constante com o aumento do custo de marketing. A implementação do CRM, a implementação de novas regras de automação fez com que esse mesmo CPA que subiu, com uma melhor retenção, uma melhor recompra, ele caísse e voltasse a níveis abaixo, por exemplo, hoje de 2020. Isso, eu não estou falando 1, 2, 3, mas são vários casos. Então, o pilar do resultado também é muito importante para a manutenção do cliente, né? Muito importante. Para vocês terem noção, a gente já fez virar, né, dar resultado, cases que pareciam impossíveis, só integrando a experiência toda lá dentro. Então, são as duas coisas, né? Nessas contas que parecem impossíveis, vem junto um estresse do lado do cliente totalmente entendível, né? Porque ele contratou um serviço que não está resolvendo o problema dele. Por mais que o prestador de serviço dê boas explicações, não é o suficiente para curar aquele problema de não estar gerando resultado. E tem nichos que são muito difíceis, que precisam de muita divisão das responsabilidades mesmo, né? Sim. Produto de ticket muito alto, vendas complexas e tudo mais, precisa de engajamento do cliente também. E a gente conseguiu reverter isso. A gente, no começo não era algo previsto, mas a gente começou a padronizar nas entregas treinamento pro time de atendimento e de vendas dos nossos clientes sobre a plataforma também. E aí, eu acho que a gente avançou aqui falando de benefícios do SaaS, mas para quem não está muito por dentro do que a gente faz, talvez não esteja muito claro o que é o nosso SaaS, né? Então, aqui é o nosso software, aqui é a área logada dele. Antes eu vou mostrar na nossa landing page
o que ele é, né? O que define ele. Então, nós somos uma assessoria de performance que foi para o modelo SUAS por oferecer um CRM junto. Então, falar CRM é meio fraquinho pro tanto de coisa que entrega, mas a gente tem uma ferramenta de automação de marketing tudo em um. Então, basicamente, a gente tem um CRM de vendas, tem automações como se você tivesse ali um Zapier, né? Um Make, um N8N, dá para fazer muita coisa ali dentro. Você constrói funis de vendas, né? Constrói as páginas aqui dentro, coloca elas sequenciais como num ClickFunnels. A gente usa a tecnologia do High Level, então não vou me estender aqui, mas é um software gigantesco lá dos Estados Unidos e ele é tão grande, criou um movimento tão grande com o programa de afiliados deles, com o buzz que eles geraram lá, que virou um modelo de negócio lá fora, mas aqui no Brasil não engrenou até hoje, muito porque, né, aprenda inglês de novo. A galera não fala inglês aqui, o suporte é só em inglês por hora, as traduções são meio ruins, então você tem que saber um pouco de código ali. E bom, a gente fez tudo isso para os nossos clientes e a gente começou a vender as licenças também, né? Então, a gente tem uma tecnologia de ponta, tem toda a parte de vendas, automações e funis aqui dentro. Por ter a parte de vendas, né, que eu comentei, a gente tem um pipeline, drag and drop, você consegue automatizar todas as etapas aqui, na parte de automações que eu comentei. Você tem um calendário do mesmo jeito do Calendly, então você consegue delimitar a disponibilidade, fazer um monte de automações que estão por trás, automação de no-show, enfim, tudo que você imagina. A gente tem um inbox unificado, então você conecta todos os seus canais em um lugar só, inclusive o WhatsApp, gestão de reputação. E qual o grande ponto? A gente, como prestador de serviço, já fazia tudo isso em diferentes ferramentas, geralmente umas 3 ou 4. Uhum. E a gente começou a fazer isso em um lugar só, que a gente tem domínio. Não é nem só que tem a nossa marca lá, e isso é um fato legal. O ponto é que a gente faz em um lugar só. A gente entrega melhor, a gente tem domínio completo, a gente sabe de todos os limites do negócio e a gente sabe que é uma ferramenta mais completa que qualquer outra que o cliente tem. E fora Qualquer a outra. dependência descentralizada, né? Quando você tem um RD Station com um bot conversa, com um ManyChat, com um Calendly Premium e o cliente vai, né? E vai empilhando um software em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Aí ele tem a agência dele, que muitas vezes ele está insatisfeito, e ele tem tudo descentralizado e muitas vezes nada funcional. Então a ideia é colocar um time que já tem experiência nesse ecossistema em um ecossistema super completo. Então, essa é a ideia principal do SUAS, né? Exato. E bom, tem muitas coisas aqui dentro, né? É um software completaço. Tem o inbox que eu comentei, os calendários, a lista de contatos, pipeline. A gente tem aqui em marketing um agendador de posts. Aliás, os shorts que estão saindo aqui no canal, eu tô postando todos por aqui, ó. Eles estão aqui, aliás, um spoiler dos cortes do episódio 2 aqui que vão sair amanhã, entre hoje e amanhã. E aliás, Luiz, como em qualquer outro CRM, tem limite de contatos ou de usuários? Não, aqui não tem limite de contato e nem de usuário. Inclusive, para quem fala, pô, ou é agência, que não faz sentido contratar o nosso serviço, ou é o dono de negócio que tá quebrado ainda, que tá começando, a gente fez uns planos muito legais e que ninguém fez igual por aqui. De novo, coisas que são feitas lá fora, até lá fora não é tão frequente, e aqui é zero. A gente fez um plano pré-zão, que custa R$ 97 por ano, e basicamente ano, aqui Luiz? sim, a gente dá R$ 8 por mês. Cara, Aqui a se gente for limita pensar um que os planos cheios de limitações como eu falei, do RD Station, do Como, do Bitrix, de qualquer um dos CRMs, e é só o CRM, é sem toda a parte de automação de WhatsApp, toda a parte de automação de Instagram, sem a parte de calendário integrada, só isso tem esse custo por mês. Aqui E por mês. é o ano. Já é 2 vezes mais caro. Aqui, a gente limita a um usuário e 1.000 contatos, que é basicamente, eu acho que é até melhor que o RD básico, que é um 70 por mês, né? 90, não sei. Aqui, qual a diferença pro Unlimited? Você não tem WhatsApp habilitado aqui, então você tem e-mail e Instagram, e você vai pagar os custos variáveis, né? Então, a gente tem uma tabelinha, depois você avança aqui, mas você vai pagar pelo e-mail que você mandar. Então, funciona que nem um celular pré-pago. Você vai ter uma série de coisas. Por exemplo, aqui você vai ter basicamente um ManyChat por 97 por ano. Se for pensar em coisas puramente de graça, sem custo. É o ManyChat Porque você pode fazer- mais barato por ano do que o ManyChat mensal, né? Exatamente. Exatamente. Então aqui a gente foi um pouco pro software sozinho, né? Mas serve para dar uma noção de como que as coisas funcionam, como que a gente planejou. E no serviço, a gente vende tudo junto. Então você vai pagar pelo software junto com o serviço, que pô, é um serviço de elite, né? No nosso caso. Um preço que pô, era parecido com o que a gente vendia só pelo serviço, né? Então a gente fez um jogo de números ali, porque justamente pelo que o Deep Research está falando ali, a gente provou com a experiência. A gente tem a retenção muito maior nesse modelo, então a gente pode se dar o luxo de ter uma margem menor, aliás, bem menor,
apostando ali na retenção, que realmente é desproporcionalmente maior. Então, isso aqui é o grande ganho, assim, sem comparação. Sim. E, enfim, comparando com software, tem uma coisa interessante que eu vi aqui, ó, que é uma frase emblemática, ó. O modelo SaaS desmonta a experiência antiquada do compre e se vire. E, ó, te falar que muita gente, quando a gente abriu a venda do software só, porque a gente achava que a gente ia conseguir pegar o white label, adaptar, e mesmo ele muito bom, com curso para onboarding e tudo mais, a gente ia vender só ele numa boa. Vocês, donos de software aí, me ajudem a provar esse ponto. Mas software facilmente vira academia. Seu software vira uma Smart Fit. Posso falar A galera paga o ano e fica parado. Posso falar a experiência comercial do lado ao vivo, como foi? Manda bala. 85% dos usuários da Revenue que só adquirem a licença usam como academia. E, cara, de novo, não é apenas falar ou fazer uma oferta muito forte e depois não tentar reter a galera, mas é um trabalho muito mesmo da questão, mesmo você nutrindo, falando com a galera, a grande maioria contrata porque fala assim, o meu amigo, o meu colega, ele usa, é muito bom, ou então a solução é muito completa, eu preciso ter. Mas o eu preciso ter é diferente do eu preciso aplicar, né? Eu posso falar uma coisa que é verdade? Só é pior que software, infoproduto low ticket. PDF, né? Tanto PDF como coisas mais legais, cara. Você lembra começo do ano? Galera, começo do ano, eu fiz uma conta pronta. Eu peguei dentro da Revenue, eu fiz um modelo de conta com página, automações, pipeline, calendário, tudo pronto para donos de agência. Que, aliás, é o público mais fácil de você vender qualquer coisa na internet. Comecei a vender e vendeu bem. Só que qual a minha maior frustração que me fez parar? Eu vendi uns 40 ou 41, né? Foi mais ou menos esse o número. Em um mês, né? Sabe quantas pessoas baixaram o template? Eu não tô falando que precisava de um caminho longo e tortuoso e problemático e complexo. Você comprou um template. Você tem que ativar ele dentro do nosso software. Tinha uma oferta que era quase de graça. Era R$9 o primeiro mês, você lembra? Era quase presão. Uma pessoa ativou. Uma pessoa ativou, ficou um mês dentro do software, não fez absolutamente nada e saiu fora. Ou seja, eu me arrisco a dizer que, tendo molhado o pezinho nesse modelo de infoproduto, os low ticket acabam sendo tudo golpe, velho. Tudo, velho. E não é golpe que o cara ele fez algo proposital ou errado. Eu tô falando golpe mental pra quem compra. Porque você compra no impulso, não percebe. Só que até pra pessoa que produziu aquele produto, passa um recado mental muito errado, né? Exatamente, Eu fiquei porque muito mal da galera não usar. pensa se você estivesse no lugar do cara, ou então se você pretendesse fazer um V2. Quando você cria um low ticket, vende para 41 pessoas, só um tem um uso horroroso, o que você vai pensar no seu V2? Você vai gastar o mesmo tempo que você teve preparando e utilizando o material? Não. Então você vai fazer você vai fazer cada vez mais um produto mais simples, mais, né, é que hoje em dia não pode falar nas coxas, né, mas cada vez com um pouco mais de desleixo porque as pessoas não vão mais usar, né? Então, essa é a minha percepção também quanto aos low tickets, né? Total, cara. E é muito frustrante. Eu acho que é mais frustrante pro produtor que fez o negócio e a pessoa não usou do que pra pessoa que gastou dinheiro e não usou. Porque a pessoa que gastou dinheiro e não usou tá de boa. Uhum. Só que pra quem tem um pouco de ética e gosta de negócio de verdade e tenta construir valor a longo prazo, isso, mano, é horrível. É horrível. E é por isso que empresa de educação gasta... Aí que eu entendi. É por isso que empresa de educação gasta tanto dinheiro com gente de engajamento. Já percebeu? Tipo, com Customer Success. Sim. Porque, cara, se fosse pensar, se as pessoas não tivessem comprando por impulso, em boa parte, tirando coisas complexas de verdade, mas eu tô falando produto de educação, infoproduto. Porque as pessoas não progridem na esteira, né? Não. E se não progredir na esteira, não adianta nada. Cara, pensa, eu fiz um produto legal de verdade, que eu gastei tempo e eu entregava página, automação, um monte de coisa que um profissional cobraria bastante pra fazer, eu entregava por R$37. O meu CAC netava. E olha que eu tinha bons anúncios, mano, pra dar um CAC de 20, dava 20 e pouco, quase R$30 pros 37 ali. Eu não ia ganhar dinheiro nunca com aquilo lá. Por isso que, cara, fazer esteira dá trabalho, pra caramba. Fazer esteira dá muito trabalho. Esteira de produtos dá muito trabalho. E
você sabe que o iniciante não vai fazer uma esteira, né? Porque ele precisa de produto high-end, que precisa de autoridade. Como é que os caras vendem que low ticket vai fazer o cara ficar rico, entendeu? E nem fazer pouca grana ele vai fazer. É muito provável que ele não faça nada. Porque se ele tá começando nem fazer bom anúncio, ele vai saber também. É o foco do curso de low ticket, né? Nossa, cara, isso é, pra mim, eu acho que foi uma das maiores porradas na cabeça, assim, que eu tive no começo do ano, de entender mesmo como que essa parte do mercado funciona. Uhum. Não. E, cara, eu separei aqui, e aí achei maravilhoso, e aqui quer dizer que eu fiz um bom prompt, porque eu disse que a gente ia fazer um podcast, né? Alguns questionamentos que questionam. Questionam é foda, né? Mas questionamentos que confrontam o modelo tradicional das agências. E Então, dá um o pouco de primeiro zoom ponto- aí, Luiz, que eu tô, Dou. mesmo com os meus 5 graus de óculos. Aí, boa. Agora está melhor para todo Cara, mundo também. A gente comentou no início do episódio aqui que retenção é um dos principais problemas das agências. Total, ó. Por que tantas empresas acabam trocando de agência todos os anos? É sim o reflexo de um modelo que não entrega valor sustentável. Cara, a gente já falou no episódio passado, eu fiz um Reels esses dias falando sobre, mas aonde tem esse gap de uma maneira grotesca é nos contratos muito grandes, né? Cara, Nas churn empresas muito grandes. anual de agências. Esse eu acho que é o ponto chave. 50%. Imagina só, todo ano a bendita agência extingue 50% da carteira para ter que começar o ano e remar de novo. E ter que crescer 50% para netar. E outra coisa, bom, a gente que se formou em engenharia, a gente sabe, se você cai 50%, você dobrar, tem né? que dobrar, né? Depois não é aumentar 50, é aumentar 100. Porque o seu novo valor para fazer para incrementar, ele é a metade do outro. Exato, Então, o cara tem que E, dobrar. cara, retenção de receita é retenção de valor. Você só é demitido como agência se você, é uma das maiores contas do seu cliente e não entrega um valor para ele correspondente. Sim. A gente sabe que muitos empresários vão ter valores questionáveis na hora de pensar nisso, mas, cara, você tem que ser consistentemente uma entrega à altura de quanto você custa, né? Então, para mim, eu achei muito bom esse ponto aqui. O outro ponto aí, olhando pelo ângulo das agências de marketing de ganho de receita, é que você não fica escalável, mas você fica um pouco mais escalável, né? Sim. Se você olha para a maneira como as agências tradicionais são montadas, a gente tem uma estrutura que cresce que nem uma padaria, né? Aumentou o cliente, a quantidade de clientes que aumenta linearmente vai crescer a quantidade de funcionários alocados. Aliás, até um negócio que deu um estalo aqui na minha cabeça, que a gente pode mostrar, é que tem uma reportagem, acho que da Folha, que eu vi esses meses atrás, sobre a margem das agências tradicionais. Nossa, eu vi. Meu Deus eu vi. do céu, velho. Eu não consigo fazia ideia acreditar que a agência sentido, tem. cara. Tinha uma margem parecida com a de um supermercado, né? Acha aí, Luiz. Agências tradicionais. Cara, se é inconcebível pra mim, até em um mercado Cara. de produto ter uma margem dessa, imagina num mercado de serviços que naturalmente a margem é muito mais larga. Será que eu não consigo clicar nisso aqui, hein? Ah, Luiz, Será? você não paga o valor, cara. Cara, como assim? Galera, vamos na sombra aqui, vamos só na miniatura. Pra ter margem de 5% Deixa eu ver é se eu melhor acho vender em produto paralelo. físico, né? Sim. Não faz sentido, velho. Não faz sentido algum. E ainda a gente vê que... São duas coisas que a gente pode tirar disso. Margem muito baixa é que tem muita gente. Porque o único custo que pode ficar alto nesse modelo de negócio de agência é pessoas. Então quer dizer que tem desproporcionalmente muita gente. Serviço tem venda muito complexa, porque é abstrato. Toda vez que você vende um serviço consultivo é abstrato pra caramba. E pra ter uma margem dessa, e um negócio que é difícil de vender, é melhor vender... Cara, se você vender pão, capaz você tenha mais margem. Se você tiver um mercadinho, você vai ter mais margem. É muito mais fácil vender laranja que serviço de marketing, né? Ah, eu achei. Eu te mandei a imagem Você mandou? Mandou aonde? no WhatsApp. Tô abrindo, peraí. Abre, baixa a imagem e coloca aí na tela aí. Tô baixando a imagem, peraí. Vou ter que abrir o... Ó, Madrid, que beleza. Quase igual o centro de São Paulo, né? Igualzinho. O centro histórico tá inteiraço. Cara, olha isso aqui. Se eu tivesse contratando uma agência e eu olhasse pro cara que eu tô contratando, ele presta serviço a 5% de margem de lucro, fudeu.
certo? Eu não ia ter confiança, cara. Porque eu não sei como é que os caras chegam nessa. Eu já acharia assustador. De custo. Eu já acharia assustador se a margem que caiu fosse 14,6. Se tipo fosse de X para 14,6. Eu ia dizer assim, caraca, os caras estão numa merda gigante. Eles estão chegando em margem de supermercado, que é tipo 7, 8%. Mas não, caiu para 5. 5. Cara, pensa. O supermercado Imagina do Zé, a quitanda da tia Bina. Cara, fatura tem uma última linha mais saudável do DRE do que Cara, as uma agências. insanidade mental, porque se você pensar, imagina se o seu dentista, o seu médico tivesse uma margem de 5%, ele tivesse 95% de custo, imposto e tudo mais. Você acha que ele ia estar fazendo o que ele faz? Nunca. Ele precisaria trabalhar 48 horas por dia. Não ia ter como, velho. Ele ia ter que trabalhar não como existe plantonista para quase ganhar como, sei lá, motorista de iFood, Uber. Exato. Exato. Então, esse é o estado atual que a gente se encontra e é por isso que faz tanto sentido a gente falar de um modelo de negócio novo, porque lá fora é o que está substituindo, né? Sim. Outros pontos importantes que eu acho legal a gente falar. Agência de marketing, principalmente as mais clássicas, tem aquele famoso custo horário. Só que eles levam isso. Uma coisa é você precificar alguma coisa pontual por horas que você vai perder, por alocação do seu time. A outra é tudo que você faz ser baseado em horas. E tudo bem que pode ser uma abordagem comercial, ter alguma estratégia nisso ali por trás, mas, cara, o fato é, dificilmente tem gente cobrando ou argumentando com o cliente na hora de vender mesmo, em cima de valor. Já parou pra pensar nisso? Tipo, cara, o meu preço é esse porque eu te gero tanto de valor. E não porque, nossa, eu vou ter muito trabalho implementando essas coisinhas aqui que eu te prometi, entendeu? O meu escopo, entendeu? Você tem que gerar valor. Claro que você tem que escopar as coisas para ter um bom alinhamento de expectativa, mas acima de tudo você tem que gerar valor. E se você consegue ancorar no valor, você cobra mais também, né? E não é o cobra mais negativo, porque o seu cliente ele gostaria que você se comprometesse com o valor. Então, outro gancho importante. Quando você abraça mais uma caixinha dentro das preocupações de marketing que o seu cliente tem, você fica mais responsável ainda pelo resultado. Ao mesmo tempo que você também realiza alguns sonhos do gestor de tráfego, por exemplo, que é controlar o tagueamento, controlar o CRM que está do lado da pessoa, e antigamente não era seu escopo, mas agora você pode fazer dar certo, porque você sabe como faz dar certo, né? Uhum. Não, e uma coisa que me lembra muito, essa aí cobrar por valor, se lembra nos anos 2000? A galera que construía site, fazia aqueles e-commerces, o cara vinha com um orçamento lá e colocava 360 horas, 80 mil reais. E aí o cara pegava e desenhava e colocava uma primeira dobra bonitinha tal, e vendia esse morro de horas, mas na verdade ele não tinha 1/10 desse gasto real de horas, e no final, o que ia agregar para o cliente? Quanto uma página normal, por exemplo, um WordPress, né? Eu nem lembro se o WordPress tinha na época também, né? O e-commerce, versus uma plataforma de e-commerce super customizada, né? Então, tipo, qual que é a entrega de valor? E ó, te falar uma outra coisa, esse modelo de pensar em horas, isso eu aprendi trabalhando por algum tempo no Upwork, né? Uhum. Esse modelo de horas, ele é muito mais suscetível a manobras erradas. Manobras erradas, eu digo, é do prestador de serviço colocar um caminhão de horas que ele não ficou trabalhando. Mas por outro lado, pensa, quanto mais sênior você é, mais rápido você vai fazer aquele serviço. E cara, meio que, pra falar em português, claro, foda-se quantas horas você demorou fazendo aquilo. O importante é se você entregou, entendeu? Uhum. Esse que é o principal ponto. E a entrega rápida da retenção, né? E aí, duas coisas erradas. Mentir na quantidade de horas, esse é um clássico. E dois, que aí eu acho pior, se não mente, demora pra cacete. Nenhum dos dois cenários é bom pra nenhuma empresa. Nenhum deles. Pra nenhum dos dois lados, né? E bom, por último, né, mas não menos importante, você simplifica o relacionamento do cliente com contas de marketing. Passa a ter um fornecedor só. Você não sabe o quão reconfortante é isso. Tipo, 11 em cada 10 fala assim, puta, como eu tô tranquilo de passar tudo aqui de marketing para uma empresa só. Cara, a gente ouve muito no dia a dia comercial que a grande maioria dos leads que chegam, eles ficam meio, né, em dúvida, né? Eles ficam incertos se você vai conseguir substituir tudo que eles têm, toda a estrutura de marketing, de automação, de CRM, em um lugar só. A integração é algo que você ouve o cara falar assim, nossa, seria fantástico. Exato. E cara, ó, tem uma desvantagem se for pensar, mas não é na verdade uma desvantagem, é mais uma preocupação de quem contrata que tem que ter em mente.
esse pacote de coisas que gera uma retenção maior, ele gera uma dependência maior. Que você espera que seja uma dependência boa, uma dependência porque você quer ficar dependente. No entanto, você tem que, com isso, já que você optou por ter um relacionamento mais sério com aquela empresa, você tem que depositar mais confiança. E qual o grande problema? Tem muita empresa. Lá fora eu já vi vários exemplos. Aqui, como não tem quase ninguém fazendo, acho que não deu espaço de acontecer, mas aconteceria com certeza. Esse modelo de negócio, se você pega alguém que está fazendo SaaS, mas é mais aventureiro, surfista de onda, galera que está fazendo renda extra, essa pessoa ela tem a responsabilidade pela sua estrutura digital. Ela não pode fechar a empresa de uma hora para outra, entendeu? Uhum. Tudo tem que estar mais amarradinho, sabe? Você tem que ter um offboarding mais estruturado. Cara, enfim, você precisa crer que a pessoa não vai sumir de uma hora para outra. Eu acho que essa é a grande premissa. E do outro lado, de quem tem uma agência séria, estruturada e tudo mais, também é uma forma de você, indo para esse modelo de negócio, você tá em um lugar que tem uma barreira de entrada um pouco mais baixa. Uhum. Porque, é um modelo de, além de super dependência, de super responsabilidade também. Então você precisa garantir, bater no peito que você vai resolver muitos problemas do seu cliente, por mais que use tecnologia para isso e tudo mais. Então tem isso e tem a camada de custos que isso gera, né? Então isso aqui lima muita gente já, que aventureiro não vai se comprometer ali, porque não é um tipo de modelo de negócio que vai dar ROI no primeiro mês. E dá trabalho, né? Vai. E dá trabalho, gerir dados de clientes, transferir base de contatos, você ter essa responsabilidade, né? E a responsabilidade sobre o ambiente que a empresa, né, do seu cliente vai operar o dia inteiro ali. Uhum. Então isso é uma grande responsabilidade. Então, resumindo, tudo que a gente falou até agora é o modelo de negócio mais ganha-ganha de absolutamente tudo que eu já vi no mercado. Não é só porque está dentro do nosso nicho, ou então porque a gente usa, mas eu nunca vi um desbalanço tão grande de prós versus contras, né? São muitos prós, eu tentei citar um contra aqui, que faz sentido, mas esse um contra morre se você encontra uma empresa séria, estruturada, que está há algum tempo no mercado. E que, diga-se de passagem aqui, a gente gabarita isso com força e já está há mais de um ano fazendo software with a service, né? Exatamente. Boa. Eu vou fechar aqui a aba aqui do margem de agências tradicionais, que eu acho que foi o highlight desse episódio. Foi o topo, o auge, né? O nosso supermercado de marketing. Puta merda, cara, isso pra mim foi o maior absurdo quando eu vi. E o pior é que a gente tá em alguns grupos, né, em associações e tudo mais, e ao mesmo tempo que a barreira de entrada é muito baixa, deveria ser um mercado mais saudável, mais selvagem, né? Ia falar saudável, não é saudável, né? Em um mercado mais selvagem, deveria ter gente, cara, sabe, tipo, sendo mais competitivo, mas não é o caso. A gente vê muitas discussões de que, deveria ter alguma ajuda do governo pra não sei o quê, uma sacanagem, carga tributária, Cara, você tá no nicho que tem a maior margem de lucro, cara, entre todos, né? Uhum. Ainda cai em tabelas de tributação favoráveis. Tipo, não tem nada que possa te ajudar que não seja você. Exatamente. No final do dia, né? Absolutamente nada. Então, a execução em si. Resumindo, nunca foi tão bom ter uma agência de marketing, se você sabe aonde buscar suas referências, né? Uhum. Sim. Eu, nesse paralelo, eu fiquei tão chocado quando eu recebi essa informação da margem de lucro do supermercado, que eu vi que as grandes redes têm uma margem de 7 a 9%. Agora, os mercadinhos de bairro, que precisam ter uma margem mais agressiva ali para vender e para ganhar, podem chegar próximo de 4 a 5. Ou seja, as agências de marketing são supermercados de bairro. Cara, isso pra mim é muito preocupante, velho. Muito preocupante. Sabe qual é o pior? A gente tem um enxame de gente, né? De agências no mercado, de CNPJs com esse KNAI. Mas a gente, toda vez que faz call comercial, tipo, o sentimento é o mesmo, né? Uhum. A galera tá sempre machucada. A galera tá sempre desiludida. Tipo assim, eu acho que é um dos poucos nichos que a gente tem os dois lados reclamando de alguma coisa. Né? Tipo... É especial. É a barreira de entrada mesmo, né? A questão, se você for comparar, tanto motorista de Uber como entregador de iFood, a barreira de entrada também é nula, né? Só que nesse caso, se você presta serviço digital, e ainda mais serviço digital mais intangível, tipo gestão de tráfego pago, abstrato, se você não entrega resultado, é extremamente abstrato para o cara o que você está fazendo no dia a dia, ainda mais se o seu valor mensal machuca o mês a mês do cara.
Se você é o maior gasto do cara. E se você ainda tem uma margem de 5%, cara, é melhor você pegar, fechar a agência e fazer outra coisa que tem uma barreira de Cara, entrada menor, né? Como eu mesmo falei, né? Tipo, ser Uber, ser iFood ou voltar pro CLT. Cara, faz muito mais falar? sentido. Se a margem fosse de 5%, mas se as empresas tivessem uma sobra de grana muito grande aqui, ou então crédito barato, até dava pra galera fazer algum dinheiro, sabe? Tipo, tirar, fazer uma vida em cima disso. Mas todo mundo fala assim, não, o Brasil tem 19 milhões de CNPJs, ou 20, alguma coisa assim. Metade é MEI, entendeu? Eu acho que é mais que a metade até. Uhum. Metade é MEI. Aí você pega da outra metade, sei lá, 70% fatura até 30 mil. Sim. Que, pô, se o cara fatura até 30, pensando tira imposto, funcionário e tudo mais, o cara, pra ele, mal tira o que um analista tira numa empresa. E tem um trabalho 12 horas por dia, provavelmente. Às vezes sim, às vezes não, né? Então, de gente elegível pra contratar um serviço que, cara, serviço de marketing vai ser a quarta, quinta, sexta, 10ª prioridade de uma pessoa. Tipo, quem tá precisando escalar por causa de dinheiro, não tem dinheiro, sou pequeno, precisando sujar muito a mão, meter a mão na lama em muita coisa, em fazer prospecção manual antes de pensar em um serviço estratégico desse, né? Sim. E Tá muito longe na pirâmide a pirâmide de Maslow das empresas, tá muito longe. E num país que sobra pouco dinheiro, com crédito caro e tudo mais, não tem como. Você tem que vender para as empresas que estão lá no alto a um ticket que corresponda ao valor que você está gerando, entregando soluções boas de verdade. Se você tem que entregar soluções completas, cara, é bom que você traga tecnologia, traga conhecimento, estude pra caramba e, cara, é o único jeito de virar, né? sim, você ainda deu um exemplo mais extremo, né? Que é a grande massa mesmo, que é a galera até 30 mil por mês. Agora, se você pega ali a galera que já conseguiu passar ali da barreira dos 100k por mês, essa galera, mesmo eles, se eles têm uma margem de 5%, imagina a gente aqui. A gente, cara, com uma margem de 5%, a gente quase que, sei lá, teria que morar numa grande casa no Acre, com uma plantação na frente, para comer só o que faz a plantação, não usar a internet, né? Pois é, Porque pois é. seria complexo. Então, eu imagino como a galera não roda o fluxo com essa informação aí que a gente publicou. Mas bom, já estamos aqui em 48 minutos de podcast, Sempre tá bom, dentro né? da nossa média. E, ó, estamos gravando aqui o 3º episódio do ECA. Não é culpa do algoritmo, dá um tchauzinho aí. Onde a culpa nunca é nossa, é sempre do algoritmo. É isso aí. Vai sair na próxima terça. Fiquem ligados. Pô, mais storyzinho aqui. E eu vou parar de gravar já já, então se despede aí. Valeu, pessoal. Espero que essas informações, tanto do SUAS como esse percentual de margem, né, das agências, balance um pouco a cabeça de vocês e façam com que vocês olhem um pouco para o umbigo de vocês, ou para o negócio, ou para a agência de vocês e façam uma revisão geral. Da caixinha, né? Tem que ser um pouco da caixinha. Mas é isso, galera. A gente espera vocês no próximo episódio do ECA. Valeu, pessoal. Valeu!